Fala, meu povo! Ronald aqui mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso assunto, falando agora sobre força elétrica. Só para adiantar, força elétrica talvez seja um dos assuntos mais complicados para vocês nesse primeiro período. Eu não digo complicado em relação a entender o que é esse processo de força elétrica, porque de certa forma a gente até já viu essa parte. Mas força elétrica se torna complicado pela matemática que ela vai exigir da gente, certo? Já que agora a gente vai aprender a calcular essa força. Mas, como eu não sei a facilidade ou a dificuldade de vocês em matemática, vamos devagarzinho para a gente entender como é que funciona tudo isso, beleza? Então, primeira coisa. Quando a gente falou lá sobre cargas, a gente viu que todas as cargas elas seguem duas propriedades. A primeira é que as cargas sempre interagem entre si, ou seja, uma carga sempre faz força uma na outra, né? Lembrando que essa força pode ser ou para atrair ou para repelir. Se eu tenho duas cargas de sinais opostos, opostos se atraem, então elas vão querer se juntar. Já se eu tiver duas cargas com o mesmo sinal, se ela está igual, ela vai se repelir, ela vai querer se afastar, certo? Então, todas as cargas fazem força uma na outra. Agora, até então, a gente só se preocupava se essa força era para juntar ou para separar. Agora, a nossa preocupação vai ser também em saber, em calcular qual o valor dessa força, certo? Primeiramente, se vocês lembrarem lá do primeiro ano, quando vocês estudaram forças, você vai lembrar que toda força sempre vai ser medida em newtons, certo? Então, sempre que a gente for calcular ou for achar a força elétrica no decorrer da questão, essa força tem que estar em newtons. Então, o Nzão sempre vai aparecer, beleza? Segunda coisa, do que é que vai depender a força elétrica? Pensa comigo. Se ela é elétrica, é porque essa força depende de cargas. Então, vamos imaginar aqui uma primeira carga, A, que eu vou dizer que é positiva, certo? Se eu tenho só uma carga, ela é capaz de fazer força? Pensa, quando eu faço uma força, geralmente, ou eu quero puxar, ou eu quero empurrar, certo? Só que se eu só tiver uma carga, o que é que ela vai puxar, o que é que ela vai empurrar se não tem mais ninguém? Então, se eu tenho uma carga só, não faz sentido eu falar de força elétrica. Tanto é que, como é que eu falei a propriedade para vocês? Que todas as cargas interagem. As cargas, plural. Então, só faz sentido falar de força elétrica a partir do momento que eu tenho pelo menos duas cargas. Aí sim, duas cargas elas vão interagir entre si. Ou elas vão querer se juntar, ou elas vão querer se separar, se repelir, certo? No caso aqui eu tenho carga A positiva, carga B também positiva. Atrai ou repele? Rápido. Tudo bem. Se ela tem o mesmo sinal, elas vão querer se afastar, vão querer se repelir. Beleza? Então, primeira coisa, as cargas elétricas vão influenciar na minha força elétrica. Então, a força depende das cargas. No caso, eu tenho que ter pelo menos duas, A e B. Tranquilo? Continuando. Ronald, do que mais que depende a força elétrica? Se eu for olhar para essas cargas, de uma para outra, elas têm uma certa distância, né? Se vocês forem lembrar lá das aulas do primeiro ano, a distância importa muito para a força em que sentido? Pensa comigo. Se eu estou de lado de uma cadeira, pertinho, e eu quero fazer uma força nela, sei lá, eu quero puxar, eu quero empurrar a minha cadeira. Se eu estou perto da cadeira, eu consigo fazer muita força nela. Agora, imagina que eu esteja muito longe da cadeira, que eu só consigo encostar um dedinho nela, de tão longe que eu estou. Se eu estou longe, com esse meu dedinho, eu não consigo fazer tanta força. Quer dizer, quanto maior a distância, menor a força que eu sou capaz de fazer, certo? Você pode pensar nisso, por exemplo, como se fosse um sinal de Wi-Fi. Se eu estou perto do roteador, se a minha distância é pequena, o sinal é muito forte. Então, quanto menor a distância, maior a força. Se eu for me afastando do roteador, vai ficando cada vez mais fraco, até chegar a um ponto que nem vai existir mais sinal. Então, se a distância for muito grande, a força diminui até zero. Beleza? Então, ó, força elétrica ela depende de duas cargas, A e B. Depende também
da distância entre essas cargas. Quanto maior a distância, menor a força. Tranquilo? Outra coisa que vai importar nessa situação é o local onde as minhas cargas estão. Geralmente, quando a gente trabalha a força elétrica, a gente considera o vácuo como o espaço onde estão as cargas. Só que nem sempre isso vai acontecer. Então, ao invés de dizer que elas estão no vácuo, eu posso dizer que cada carga vai estar em um determinado local. Beleza? Mas, Ronald, por que o local vai importar para nós? Pensa comigo. A gente está falando sobre força. Então, imagina você fazendo uma força no ar, dando um soco no ar, no vento. Você é capaz de produzir um determinado resultado. Agora, imagina que você tenta fazer a mesma força dentro d'água. Você dá o mesmo soco dentro d'água. Como o ambiente mudou, como o local mudou, você não consegue o mesmo efeito. Então, o local influencia nessa força. E esse local, a gente associa ele à letra K, certo? Cada local vai ter um valor de K diferente, certo? Então, a última coisa que a minha força elétrica depende é desse K. O K, na física, tem um nome feio, mas vai ser tranquilo para vocês entenderem. A gente chama ele de constante eletrostática. Constante eletrostática. Aí, qual é o lance com esse K? Cada local tem um valor de K diferente, certo? Na maioria das questões, esse valor de K ele vai ser dado direto para vocês, certo? Com uma pequena ressalva. Existem dois ambientes que o K é muito comum. O primeiro já comentei aqui, que é o vácuo. O segundo é o ar. Só que no vácuo e no ar, a gente pode considerar esse K igual um ao outro. Quando eu estiver no vácuo ou no ar, K sempre vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Então, olha qual é a informação. K simboliza o local, certo? Geralmente, em cada local eu tenho um valor diferente. Então, essa informação vai ser dada para vocês. A não ser em 3 situações. Quando eu estiver no vácuo, quando eu estiver no ar, ou quando não for dito aonde é o local. Nesses 3 casos, eu considero K igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Então, esse valor aqui é outro valor para vocês guardarem no coração. Lembra que a gente já tratou de uma constante dessa, o valor do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora a gente tem outro valor para poder decorar também. Constante eletrostática no vácuo, no ar ou em um local indefinido, 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza? Minha força depende disso. Mas, Ronald, como é que a gente organiza? Acompanha aqui comigo. Ó. Quero calcular minha força elétrica. Vou calcular a minha fé, certo? Do que é que ela depende? Ela depende de 2 cargas, né? QA e QB, pelo menos 2. Essas cargas vão ter que estar em algum local. O local, a gente usa o K para representar. Então, força elétrica igual a K vezes QA vezes QB. E depende também da distância. Só que quanto maior a distância, menor a força. Então, ó, se a força aparece aqui em cima, a distância vai ter que aparecer aqui embaixo, porque uma é o contrário da outra. Então, eu vou dividir tudo pela distância, certo? Observação, eu tenho 2 cargas, então a minha distância ela tem que ser ao quadrado, beleza? Essa fórmula aqui é a fórmula que a gente usa para calcular a força elétrica. Só que no livro de vocês, em alguns sites, algumas provas e tudo mais, ela pode aparecer com outro nome. Ela pode vir sendo chamada de lei de Coulomb. Se você lembrar, o Coulomb lá, o cara que descobriu as cargas, ele aprendeu a calcular a carga, na verdade, descobrindo primeiro a intensidade das forças. Então essa fórmula de força está associada a ele por causa disso. Por isso que a gente chama ela de lei de Coulomb. Certo? Então, do que é que a força depende? 4 coisas. Ó. Fe é a minha força elétrica. Lembrando que toda força tem que ser medida em newtons. As cargas QA e QB sempre medida em coulombs. A distância sempre medida em metros. E a última coisa, o K, o local, esse K, esse local, ele pode ser dado na questão, mas se ele não for dado, ou se o local for vácuo ou ar, ele vai ter um valor fixo para mim, porque ele vai valer sempre 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza?
Então, vamos resolver um exemplo para ver como é que isso tudo funciona. Vamos nós. Exemplo 1 diz assim: considere duas cargas que possuem módulo de menos 4 vezes 10 elevado a 6 coulombs e 2 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Ambas as cargas estão no vácuo, a 3 metros uma da outra. Determine, item A, qual o tipo de força elétrica e, na B, qual o valor da força elétrica. Para resolver essa questão, primeiro, passo mais importante, vamos separar as informações que a gente tem. Primeira informação aqui, ele me diz que a primeira carga ela vale menos 4 vezes 10 elevado a 6 coulombs. Ó. Lembrando que está em coulombs, é informação de carga. E a outra carga está aqui de lado, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Lembrando, vi o coulomb, eu já sei que aquilo ali é uma carga elétrica. Então, tenho essas duas. Próxima informação, ele me fala que elas estão no vácuo a 3 metros uma da outra. Então, olha aí. Quer saber primeiro qual o tipo da força, depois quer saber qual o valor da força. Para falar de tipo, vamos lembrar o seguinte. O tipo de força eu posso ter dois. Ou uma força é de atração, as cargas vão querer se juntar, ou a força é de repulsão, as cargas vão querer se separar. Nesse caso aí, atrai ou repele? Um tempinho para vocês. A primeira carga, ele está dizendo que ela é negativa, menos 4. A segunda carga, ela está positiva em mais 2. E a gente sabe que opostos se atraem. Então, o tipo de força é uma força de atração. Beleza? Força de atração. Já o item B, ele quer saber qual é o valor da força elétrica. Aí, nesse caso da força elétrica, Ronald, como é que a gente faz? Aí a gente vai usar lá a lei de Coulomb. Lembrar que toda força elétrica sempre é igual a K vezes QA vezes QB dividido pela distância, e como eu tenho duas cargas, distância ao quadrado. Você pode até me perguntar assim, mas Ronald, e se eu tiver mais de duas cargas, se eu tiver 3, a distância vai ser ao cubo? Na verdade, não. Se você tem 3 cargas ou até mais, sempre vai ser mais fácil você separar duas a duas para calcular essa força. Então, sempre a gente vai usar a mesma fórmula. Por exemplo, se eu tenho uma carga A, B e C, primeiro eu calculo a força que o A faz no B, depois eu calculo a força que ele faz na carga C, certo? Sempre 2 a 2. Então, a fórmula é essa daí. Força elétrica igual a K, QA, QB, dividido pela distância ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos lá buscar essas informações aqui, ó. Descobrir quanto é que vale K, quanto é que vale QA, quanto é que vale QB, quanto é que vale a distância. Se eu for observar o que eu já marquei lá na minha questão, os dois valores são os valores das cargas, que estão medidas em coulombs, certo? 4 vezes 10 elevado a 6 e 2 vezes 10 elevado a menos 12. Então, já separo aqui, ó. QA, 4 vezes 10 elevado a 6 coulombs. QB, 2 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Mas, Ronald, aquele 4 ali é para ser negativo. Quase isso. Na verdade, o sinal das cargas ela só me serve para dizer qual é o tipo de força que vai acontecer. Só me serve para saber se vai ou atrair ou repelir. Para saber o valor da força, tanto faz se ela é positiva ou negativa. Então, é por isso que na hora da conta, a gente nem coloca esse sinal para não confundir, certo? Só importa o valor, o sinal tanto faz, beleza? Então, já sei, ó, as duas cargas. Sei que ambas estão no vácuo, me disse o local. E eu sei decorado que no vácuo, aquele K ali vale 9 vezes 10 elevado a 9, tranquilo? E aquele 3 metros é uma distância, então meu D é igual a 3. Show de bola? Separei tudo, agora eu posso fazer minhas continhas. Então vamos arrastar para cá. Como é que fica essa conta? Vai ficar mais ou menos assim. Força elétrica é igual. K é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes QA. QA vale 4 vezes 10 elevado a 6, vezes QB vale 2 vezes 10 elevado a menos 12. E isso tudo tem que ser dividido pela distância ao quadrado.
A distância é 3. Então, eu vou ter 3 ao quadrado. Tranquilo? Separei todas as informações. Só que antes da gente resolver isso aí, eu queria fazer uma pequena pausa dramática com vocês, porque eu sei que boa parte tem dificuldade com matemática básica. Então, eu queria fazer uma pequena observação nesse sentido. É em relação à ordem das operações. Como eu falei para vocês, lei de Coulomb talvez seja um dos assuntos mais complicados para alguns de vocês, porque nem todo mundo tem uma facilidade com matemática, certo? E uma das coisas mais simples, mas que a galera mais acaba errando, é justamente nessa ordem das operações, né? Qual é a ordem que a gente resolve as contas. Então, dica para vocês aí, se quiserem printar, anotar no caderno de vocês. Primeiro, você sempre resolve o que tiver dentro do parênteses. Você pode incluir aí também colchete e chave, certo? Mas colocar só parênteses para ficar mais fácil. Então, tudo que tiver entre parênteses é a primeira coisa que você tem que fazer, sempre. Depois que você resolver todos os parênteses, você vai resolver potências e raízes. Lembrando que essa potência ou raiz é o número 2, então um não tem prioridade sobre o outro. Então, o que vier primeiro, você resolve, certo? Só cuidado, as potências de base 10 são da notação científica, então a maioria das vezes você nem precisa mexer nela, certo? Qualquer outro número que não seja de base 10 está elevado, aí você resolve dentro dessa ordem. Primeiro parênteses, depois potência ou raiz. Fiz isso, eu vou para a terceira parte. A terceira coisa que eu vou resolver é a multiplicação e divisão. Também o que aparecer primeiro, certo? Ou um ou outro. Por último, mas não menos importante, é que você vai fazer a soma e subtração. Então, por último, soma e subtração. Mas, Ron, isso aí importa mesmo? Pior que sim, viu? Por mais bestinha que seja a minha conta, se eu acabar errando essa ordem, eu posso jogar a minha questão toda fora. Um exemplo bem rápido para vocês. Ó. Se tiver uma continha fácil. Se eu tiver assim, ó, 9 menos 3 vezes 3. Certo? Eu vou fazer essa mesma conta de duas maneiras. Vou colocar aqui de lado. Ó, 9 menos 3 vezes 3. Se o cara faz essa conta do jeito que vinha na cabeça dele, né, do jeito que aparecer aí na ordem, o que é que ele vai fazer aqui primeiro? Ó? 9 menos 3 dá 6. 6 vezes 3 dá igual a 18. Aí pensa, poxa, muito fácil, acertei. Só que, na verdade, a gente tem que seguir a ordem das operações. Então, qual é a ordem? Jeito certo de fazer. Primeiro eu resolvo parênteses. Só que não tem nenhuma aí. Beleza, vou para a próxima. Depois, eu resolvo potência e raiz. Mesmo jeito, também não tem nenhuma. Vou para a próxima. Depois de potência e raiz, eu resolvo multiplicação e divisão. Nesse caso, eu tenho a multiplicação bem aqui. Então, ela é o meu primeiro passo. 3 vezes 3 dá 9. Aí, beleza. Ó. Acabei minhas multiplicações e divisões, só depois é que eu vou somar e subtrair. Então, eu tenho aqui 9 menos 9 dá 0. Então, olha aí como o resultado deu totalmente diferente, certo? Então, por mais simples que seja a conta, segue a ordem. Primeiro, sempre parênteses, depois potência e raiz, depois multiplicação e divisão, por último, soma e subtração. Beleza? Aí vamos voltar lá para o nosso exemplo. Ó, o que é que a gente tem? Ó? Na nossa conta lá da força elétrica, a gente precisa calcular tudo aquilo ali. Então, vamos lá, seguindo a ordem, certo? Primeiro, parênteses. Tem algum parênteses lá para a gente resolver? Não, né? Então, parênteses já está, beleza. Ok. Segunda coisa, tem alguma potência que não seja de base 10? Se eu for olhar lá embaixo eu tenho 3 ao quadrado. Então, essa é a primeira coisa que eu vou ter que resolver, certo? O resto, que não for essa potência, eu vou só repetir aqui. Ó. Força elétrica, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 4 vezes 10 elevado a 6, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 12, sobre. Aí aqui eu tenho 3 ao quadrado, dá 9. Beleza. Resolvi as minhas potências. Agora, eu vou multiplicar ou dividir, o que aparecer primeiro.
Quando eu olho para as minhas contas lá, eu vejo logo aquele 9 em cima e vejo um 9 embaixo, né? Dividindo. Pela lei da Shibata, o que a gente sabe? 9 em cima e 9 embaixo, cancela, corta, Shibata, acabou-se aquele 9. Mas ainda me sobra multiplicação ali em cima. Então, a gente vai resolver essa multiplicação, e multiplicação de notação científica a gente já sabe como é que faz, né? Número só multiplica número, potência só multiplica potência. De número eu tenho ali, ó, 4 e 2. De potência eu tenho 10 elevado a 9, 10 elevado a 6, 10 elevado a menos 12. Então, vamos ver como é que fica. Número vezes número. 4 vezes 2 dá 8. Potência vezes potência. Lembrando que potência repete a base, que sempre é 10, e soma o expoente. Então, a parte de cima é só a gente resolver direto. Então, eu tenho 9 mais 6 dá 15. 15 menos 12 dá 3. Então, a minha resposta é 8 vezes 10 elevado a 3. Detalhe importante. Primeiro, toda força sempre tem que ser medida em newtons. E a segunda coisa é que a gente aprendeu que o modelo de notação científica exige que o meu número seja sempre menor do que 10 e maior do que 1. Mas, nesse caso, 8 já é menor do que 10 e maior do que 1. Então, acabou essa questão e a gente acertou que a força é 8 vezes 10 elevado a 3 newtons. Difícil? Então, esse é o nosso assunto de força elétrica, lei de Coulomb. Qualquer dúvida, pode me mandar lá pelo Zap. A gente vai fazer um review sobre essa aula. No mais, foi um prazer ter vocês aqui de novo. Grande abraço, até a próxima. Valeu!